Muito bem, a ideia aqui, né, fui convidado para falar sobre esse tema da inteligência artificial, como eu disse, é um pouco do que eu tenho trabalhado na propagação da mensagem, né? E que mensagem? Bom, nós podemos propagar vários tipos de mensagem, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou, por natureza, por origem, eu sou presbiteriano. Eu nasci na igreja presbiteriana, fui batizado na igreja presbiteriana. É, Passei por poucas igrejas nessa vida, né? Eu não frequentei muitas igrejas, mas sempre fui bastante intenso no meu convívio dentro da igreja. Tá tudo bem aqui? Vocês estão me enxergando bem? Tá meio travado aqui algumas imagens para mim. Vocês me ouvem e me enxergam bem ou não? Tem me dar um feedback. Tá perfeito, Emílio. Ah, tá Tá, bom, tá travado várias Eu tô imagens. ouvindo e enxergando perfeito. também. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu tenho, de fato, um histórico já dentro da igreja e atualmente, como disse já o Ked, frequento a igreja do Rep Sorocaba, né, com o pastor Caio Batista e a equipe toda ali. Mas a minha formação, além de cristão desde criança e presbiteriano desde criança, eu tenho um histórico na minha formação. Eu fiz uma graduação na área de comunicação, né? Um dos cursos da área de comunicação, que é de relações públicas. Tenho uma vivência já há algum tempo na comunicação, né? Nas organizações. Trabalhei aqui em algumas empresas, como a Folha de São Paulo, a Avon, a Senac. Sempre passei aqui pelas áreas de comunicação dessas empresas e fiz um mestrado algum tempo atrás para tentar entender a narrativa das grandes organizações para atrair e reter jovens profissionais. Tá? Então, meu mestrado foi sobre isso. O que as empresas dizem, como elas encantam as pessoas a ponto delas falarem assim, não quero sair dessa empresa. Então, fui estudar esse fenômeno algum tempo atrás e depois disso eu dei sequência na minha formação acadêmica fazendo um doutorado. Estou no meio, concluindo um doutorado daqui a um ano, tentando entender a opinião algorítmica. E o que é a opinião algorítmica? É as plataformas que a gente usa, né, o quanto elas têm ali um algoritmo, um tipo de forma de nos trazer novos conteúdos que influencia a nossa opinião, o que a gente pensa sobre determinados assuntos. Então, aqui é um pouco sobre a minha formação. Eu tenho empreendido, eu tenho uma empresa aqui focada em capacitação de jovens universitários com inteligência artificial. E eu sou professor, né? Dei aulas por alguns anos na Escola de Comunicações e Artes da USP, onde eu fiz toda a minha formação de graduação, mestrado e doutorado. E também atualmente eu dou aulas na Universidade de Sorocaba, onde eu estou já faz 2 anos e meio e me mudei para a cidade de Sorocaba, onde eu estou já faz algum tempinho. Então essa aqui é a minha formação e com base nisso a gente vai conversar um pouco. Antes da gente de fato aprofundar um pouco no tema, eu gostaria de fazer essa pergunta aqui. Eu gosto demais de interação, assim, né? Eu sei quem é professor, pastor, a gente gosta de interagir e trocar, e o virtual nem sempre isso acontece da melhor forma. Mas eu queria perguntar, eu queria iniciar aqui o encontro perguntando aqui para vocês, se vocês quiserem mandar só no chat também para facilitar, fiquem à vontade. Eu queria entender aí o quanto vocês sabem de inteligência artificial. Se vocês puderem compartilhar aqui no chat para mim rapidinho aqui, pouco, muito, nada, tudo, enfim, fique à vontade aí para escrever. Eu queria ter uma noção aqui, um termômetro do quanto cada um sabe aqui de inteligência artificial, o quanto isso é familiar para vocês. Legal aqui. Pouco, praticamente nada, nada médio, boa, legal, médio já é bastante. Pouco, quase nada, legal, legal, pouco, médio, pouco, nada. Médio, 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 boa. Como já ouvi sua palestra, boa, Ked. Legal, legal. Gosto de acompanhar as novidades. Isso é um ponto interessante, a gente vai falar daqui a pouquinho. O que já sei me assustam. É um pouco. Legal, legal. Eu falei outro dia, né, ali no Hub também, e assim, a ideia não é ter aqui a presunção de trazer tudo aqui, nem dá, né? Não tem como. A ideia é gerar algumas reflexões sobre a IA e talvez alguns caminhos, né, alguns potenciais caminhos de como fazer o uso da IA para quem trabalha diretamente na propagação de mensagens. Né? Como é que eu faço, então, para usar a inteligência artificial a meu favor
quando eu precisar compartilhar uma mensagem. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nos trabalhos na área de comunicação e criação. Legal, legal, legal. Muito bem. Bom, dando sequência aqui, eu queria compartilhar com vocês por que inteligência artificial ganhou tanta visibilidade nos últimos anos, praticamente nos últimos 2 anos e meio, né? A partir de 2000 nos últimos 2 anos, foi no final de 2022, começa uma avalanche desse assunto de inteligência artificial, apesar dela já existir há décadas, desde a década de 50, já se começa a falar de inteligência artificial, a ideia de comunicação com um robô que aprenda determinadas funções que são humanas, lá atrás, mais de 6 décadas atrás. Mas agora, nos últimos 2 anos, a gente teve uma explosão desse assunto. Por quê? Porque a grande transformação que aconteceu é que o ChatGPT evidenciou para toda a humanidade que era possível realizar uma comunicação por aquilo que a gente chama de linguagem natural. E o que é essa comunicação por linguagem natural? É como a gente fala com um amigo, é como a gente fala com uma pessoa próxima, é como a gente fala com as pessoas com quem a gente interage durante o dia. É com a nossa linguagem natural, o nosso jeito de falar, de se expressar. Antes, alguém para dominar a área da inteligência artificial precisava dominar códigos, precisava dominar programação, precisava ser um desenvolvedor. Hoje não. A grande revolução da inteligência artificial a partir do ChatGPT, e eu vou falar muito aqui de ChatGPT, por quê? Porque ele é a ferramenta que ficou mais famosa, né? Ela é a ferramenta de IA que ficou mais famosa, e a gente pode estar falando também de outras ferramentas, né, que ela evidenciou, ela trouxe à tona e fez com que todas as demais plataformas começassem a correr também para alcançar o mesmo nível de tecnologia. Mas o ChatGPT foi realmente a ferramenta que impulsionou tudo isso. Então, a grande revolução vem a partir disso. Olha, eu não preciso mais dominar uma linguagem de programação, não preciso ser um desenvolvedor, não preciso ser alguém técnico. Eu posso escrever, ou eu posso falar, eu posso pegar aqui o meu celular e começar a conversar com uma inteligência artificial. Então, isso, assim, foi uma grande revolução. Isso foi uma forma de comunicação que, de fato, a gente não imaginava que já estávamos nesse nível de desenvolvimento. Mas um passo antes, o que é essa tal comunicação que a gente está falando? Né? O que é comunicação? Eu sou formado na área de comunicação, eu desenvolvo isso todos os dias, sou professor na área de comunicação, e aí, de repente, a inteligência artificial ela se torna evidente por conta da capacidade de comunicação dela. E o que é comunicação? Eu queria simplificar o entendimento de comunicação, e talvez cada um aqui vai ter uma ideia diferente do que é comunicação, mas eu queria simplificar o conceito da comunicação a partir de uma definição da etimológica da palavra, né, comunicação, que é uma raiz latina do verbo comunicare. Comunicare. O comunicare, no latim, tem a ver, né, ela se aproxima com a ideia. Se quando a gente pensa em comunicação, talvez a gente vai pensar em tecnologias, meios de comunicação, televisão, rádio, internet, a gente vai pensar em coisas mais sofisticadas, mas a ideia original da palavra comunicação vem do latim, que se aproxima da ideia de comunhão, de comungar. E aí, qual que é a ideia da comunhão? É que apesar das nossas diferenças, apesar daquilo que a gente possa ter de diferente, apesar de repente, um ser branco, uma pessoa ser preta, uma pessoa ser alta, uma pessoa ser baixa, um ser homem, outro ser mulher, um jovem, uma criança, apesar das nossas distinções, naquele momento nós estamos fazendo algo em comum. Nós estamos trocando algo em comum. E essa troca em comum torna aquilo uma comunicação. Ou seja, apesar de repente, eu chegar aqui hoje e não conhecer muitas pessoas aqui, né? Eu conheci, acho que o Marcos aqui e o Ked, pelo que eu vi aqui, são as duas pessoas que me pareceram familiares aqui. O restante eu não conheço. Talvez até conheça, mas não estou reconhecendo aqui agora. Mas o que me permite chegar aqui e bater um papo, é que eu sou um ser humano. 2, eu falo a língua portuguesa, sou brasileiro. 3, eu sou cristão, tenho uma origem presbiteriana. Esse aqui é um encontro que está sendo promovido pela Igreja Presbiteriana. Então, me parece assim, temos algumas coisas em comum, né? Temos algumas coisas em comum, apesar das nossas muitas diferenças. Se a gente abrir o microfone aqui e pedir para cada um contar a sua história, sua formação, quem é, com certeza somos muito diferentes.
Mas Agora, temos coisas... Alguém posso falou alguma falar? coisa? Não, acho que só vazou aí, né? Só vazou. Boa. Então, a ideia é essa da comunicação. Apesar de eu chegar num ambiente e ser diferente, o que eu consigo estabelecer em comum com aquela pessoa? O que eu consigo fazer para que, de fato, eu consiga ali estabelecer uma conversa fluida, que eu consiga ali estabelecer algum tipo de contato, sem que, de repente, seja dispersa ali todo o tempo que a gente tem disponível. Né? Então, eu consigo estabelecer uma comunicação. Então, a partir dessa ideia da comunhão, do comungar, e a palavra comungar é muito familiar para a gente, né, que é cristão, mas a comunicação nasce disso daqui, da ideia de tornar comum. Então, apesar de ser diferente, isso aqui a gente tem em comum, isso aqui a gente consegue estabelecer como um plano principal. E aí, dentro da área da comunicação, vocês já devem ter visto um fluxo que é bastante comum, apesar de não sei se quantos aqui têm a formação na área da comunicação, mas vou pressupor que não tenham. Mas, apesar disso, todo mundo já deve ter visto que a ideia simplificada da comunicação tem a ver com um emissor, alguém que quer enviar uma mensagem para um receptor. Então, eu sou um emissor, quero entregar uma mensagem para alguém. E aí, o que eu faço para isso? Eu vou usar um canal. No caso aqui, como é que a gente está estabelecendo essa comunicação? Eu sou um emissor aqui, no caso. Vocês são receptores. E eu quero trazer uma mensagem. Ela tem a ver aquilo que eu estabeleci aqui no meu estudo, a coisa que eu tenho estudado. Eu estou usando que canal para isso? Hoje a gente está usando o Zoom e a internet. Esse é o canal que a gente está usando. Então, consigo estabelecer a comunicação aqui com vocês. Se a gente estivesse numa roda presencial de conversa, talvez as barreiras fossem menores. Né? Aqui a gente tem as barreiras todas que são da tecnologia. Se acabar a internet aqui onde eu estou agora, já era. Não tem como mais estabelecer a comunicação. Esse canal, esse meio, é o que permite que a gente se comunique. Se ele cair, cai muita coisa junto aqui, certo? Se essa internet falhar, se o Zoom, o sistema do Zoom desaparecer aqui, a gente não consegue mais estabelecer essa conversa aqui, pelo menos não por esse canal. Teremos que abrir um novo canal. E aí, o que eu queria trazer é que hoje, todos os canais, ou muitos dos canais que a gente utiliza, eles estão permeados por uma coisa chamada algoritmo. Eu não sei, de novo, como a gente está num meio digital, talvez essa fluidez a gente não consiga fazer da melhor forma. Se eu estivesse aqui presencialmente, eu perguntaria mais para vocês o que vocês sabem sobre algoritmo. Mas algoritmo, ela é uma regrinha, ela é uma forma que as plataformas digitais que a gente utiliza, elas criam para organizar, para que a gente tenha mais e mais informações daquilo que a gente gosta. Então, à medida que eu curto alguma coisa, à medida que eu clico em alguma coisa que pareça interessante em uma plataforma digital, como o Instagram, como o TikTok, no YouTube, quando eu gasto tempo assistindo alguma coisa, a plataforma me alimenta mais com aquilo. Pensem no Instagram, se a gente pegar aqui o Instagram de cada um mostrar aquele botãozinho de Discover, né? Aquele botãozinho ali que me mostra qualquer tipo de conteúdo que tenha ali no Instagram, o de cada um aqui é diferente. Se eu clicar naquele botãozinho ali na plataforma do Instagram que me mostra conteúdos diversos que estão sendo publicados na plataforma, para cada um aqui vai aparecer uma coisa diferente. Então, de acordo com os nossos hábitos de navegação, vai aparecer algo diferente. Se nós todos aqui entrássemos no YouTube, tirássemos uma print da tela inicial do YouTube, seria diferente para cada um de nós. Porque ele já carrega toda a informação que a gente está utilizando anteriormente. Ele vai falar assim, olha, você gosta de tal coisa. Você gosta de ouvir notícias de tal time de futebol. Você gosta de ver mensagens de tal pastor. Você gosta de ouvir tais tipos de música. Você gosta disso aqui, ó. Eu já sei do que você gosta. Eu já sei do que você gosta. E a ideia do algoritmo, todas as plataformas que a gente utiliza, elas possuem o algoritmo. Por quê? Porque elas vão trabalhar numa lógica de te realimentar com aquilo que você mais consome. Para quê? Para que você passe o máximo de tempo ali dentro. Tem um filme, não sei se vocês já viram, chamado Dilema das Redes. Tem no Netflix. Se vocês não viram, recomendo muito que vejam. É um filme bem interessante.
É um filme, um documentário, uma ficção, ele brinca ali de alguma forma, mas para mostrar o quanto as grandes plataformas elas investem muito dinheiro em algoritmo para que você fique aficionado pela plataforma, para que você não queira sair dali. Não é à toa que, de repente, a plataforma pinga ali, fulano curtiu sua foto, veja que fulano Beltrano não publicava nada há muito tempo, veja que ele acabou de publicar, fulano está ao vivo agora. Por quê? Entra aqui na plataforma, entra aqui, por favor. Não sai daqui, não. Ele é ciumento, né? Outro dia eu estava falando com alguém que você diria que ele é meio ciumento, possessivo, é tipo isso. As plataformas digitais, elas usam o algoritmo como um instrumento de ciúmes ali, ó. Não fala com mais ninguém. Fala só comigo. Não vai na outra plataforma, não. Usa a minha. Não sai daqui, não. Não sai daqui, não. E aí tem uma frase nesse filme que eu acho extremamente impactante, que ele fala assim: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Se você não está pagando por aquela plataforma, então você é um produto daquela plataforma. Se você não usa o YouTube pago, então é porque ele se alimenta de toda a informação que você navega ali dentro e ele privilegia a entrega dessas informações para algumas pessoas que pagam por isso. Não à toa que quando a gente assiste YouTube, a não ser que você assista numa versão paga, você vai assistir muita propaganda. Porque alguém está pagando por aquilo. Alguém paga cada vez que você acessa uma coisa. Então, as plataformas, o grande trabalho delas é pedir para que vocês fiquem o máximo, para que todos nós, a gente fique o máximo de tempo ali dentro. É meio perturbador esse filme, sugiro muito que vocês assistam para entender a cultura contemporânea. Nós somos impulsionados constantemente para passar o máximo de tempo dentro das plataformas. Tá? Chega a ser até doentio, mas é assim que as coisas acontecem. Mas será que isso funciona? Será que de fato as pessoas passam tanto tempo ali dentro? Tem um estudo publicado pela BBC recente que ela mostra que a média nacional aqui no Brasil, né, é de 5 horas e 40 minutos, e 48 minutos. É o tempo médio que a gente passa no celular. Se você puder, depois eu sugiro que você faça esse exercício de olhar no seu celular. Tem uma ferramenta ali na parte ali de configurações, ajustes. Se você for lá, seja no Android, seja no iPhone, você consegue clicar ali e ver assim, tempo de uso. Ele vai dizer, procura lá, faz uma pesquisa no seu celular e vê lá, tempo de uso. Eu vou até fazer isso aqui agora no meu celular enquanto eu converso com vocês. Ele vai me dizer que eu estou gastando, em média, no meu celular aqui, em média, cerca de 5 horas por dia. Ele está dizendo aqui para mim. Não sei vocês aí quanto que vocês têm. Se vocês quiserem compartilhar aí no chat, fique à vontade. Mas ele diz os dias que eu mais uso. Ele falou, olha que engraçado, ele disse que é o domingo o dia que eu mais uso. Ele diz o dia que eu mais uso e qual é a média que eu passei nos últimos 7 dias usando o celular. Essa é a média nacional. Eu não sei quanto que você usa, mas eu fiz essa enquete com os meus alunos em sala de aula. Eu venho fazendo isso com frequência. Eu faço um estudo que os alunos respondem anonimamente. E eu descobri que o universitário, o jovem universitário, ele usa, em média, cerca de 7 horas e 30 minutos por dia na frente da tela. Isso é muito, isso é pouco. Eu não vou fazer juízo de valor aqui, de falar assim, não, no meu tempo, quando eu era jovem, eu não vou entrar nessa, né, nessa linha, porque eu sempre tendo a pensar que nós estamos em um processo constante de evolução, desenvolvimento, e a gente talvez seja sempre saudosista e nostálgico, de mas antes a gente fazia de tal jeito, e não faz mais. Meu pai falava isso. Ah, no meu tempo, eu acho que o meu tempo é mais legal que o do meu pai. E eu também, às vezes, sou tentado a pensar que um pouco antes, há 10 anos atrás, era mais legal por alguma coisa, e as minhas filhas talvez vão olhar assim, nossa, pai, como você é antiquado. E talvez elas vão dizer, nossa, o tempo que a gente vivia é muito mais legal. Enfim, talvez a gente seja tentado a ser meio nostálgico e achar que alguma coisa antes era melhor. E talvez. Então eu não vou cair nessa sutileza de dizer que antes era melhor ou que a gente não deve usar tanto o celular assim. Mas o fato é que é uma realidade, a gente passa muitas horas na frente da tela. 7 horas para um jovem universitário na frente da tela eu considero bastante. Bastante. Mas é muito. Ele deveria usar menos? Não sei, mas o fato é que nós estamos o mais tempo possível na frente da tela. A gente gasta muito tempo do nosso dia na frente da tela. E o que acontece? Todas as plataformas, todas elas, privilegiam quem?
quem mais produz conteúdo. Todas as plataformas, elas privilegiam quem mais produz conteúdo. Então, veja, o YouTube não produz conteúdo, o Instagram não produz conteúdo, o TikTok não produz conteúdo, o Spotify não produz conteúdo. Quem produz conteúdo? São os próprios usuários. Essas plataformas, elas seguem para balizar a oferta e a demanda. Quem está oferecendo? Ah, o meu algoritmo aqui diz que fulano ali tem interesse no seu conteúdo, vou entregar para ele. Produz mais, que eu entrego para mais gente. A plataforma trabalha com essa lógica. Todas as plataformas, o Google, o YouTube, o Instagram, o TikTok, o Spotify. Então, quando eu escrevo um conteúdo de texto, o Google vai lá privilegiar cada vez que eu digitar alguma coisa. O YouTube é a mesma coisa, se eu faço um vídeo, o Instagram, se eu faço um Reel, o TikTok, o Spotify, se eu gravar algum áudio. Estou mostrando aqui as principais plataformas que a gente utiliza, tem muitas outras, mas as que a gente mais usa são essas aqui, né? A média mundial, né, que eu estou falando. As pessoas vão consumir diferentes tipos de conteúdo nessas diferentes plataformas. E aí, as plataformas vão privilegiar quem? Quem mais produz conteúdo. Se você produzir mais conteúdo, o rei do nosso tempo é o rei, a rainha, é aquele que mais produz conteúdo. Quanto mais conteúdo você produzir, mais a plataforma te entrega. Mais a plataforma vai dizer, vou te entregar para mais gente, para você ter mais audiência. Isso vai ser bom para você, seu alcance melhora. Veja, você pode ter uma mensagem linda, linda. Olha que mensagem bonita que a pessoa fala. Ele fala bem, ele fala bonito. Olha o que ele disse, que informação interessante. Mas, ao mesmo tempo, você se tornar inaudível porque o algoritmo não te amplificou. Era bom o que você tinha para falar, era interessante o que você tinha para falar, mas ninguém ouviu. Lindo o que você escreveu, mas ninguém leu. Não atingiu o amplificador. Ficou como algo guardado numa gaveta, apesar de você ter produzido. Você produziu alguma coisa, mas não chegou para ninguém. Então, essas plataformas, que é onde está hoje a grande audiência, né? Antes era a televisão, já foi o rádio, já foi o jornal impresso, mas hoje todo mundo está na frente da tela. Todo mundo está o dia inteiro na frente da tela. Tem mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, as pessoas estão de fato na frente da tela. E nesse sentido, como é que eu faço para atingir mais gente? Num mundo que tem tanta gente disputando atenção, como é que eu faço para levar a minha mensagem? Como é que eu faço para ser mais percebido pelas pessoas? Eu trabalhei, como eu disse para vocês, algum tempo atrás, no jornal Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, eles têm um prêmio que eles fazem todos os anos, chamado Top of Mind. O Top of Mind é o seguinte, eles perguntam para a população, no geral, falam assim, escuta, vocês... qual é a marca que primeiro vem à sua mente quando você pensa em determinado tipo de coisa? Sei lá, uma farmácia. Qual a farmácia que mais vem à sua mente? Veja, ela não está falando quem mais vende, não está perguntando qual é melhor, qual tem o melhor preço, qual tem a melhor qualidade, não está perguntando nada disso. Está perguntando qual vem à sua mente. Essa é a pergunta do Top of Mind. É aquilo que mais vem à sua mente quando você pensa em alguma marca. Então, o planejamento, quando a gente fala hoje em conteúdo, em produzir conteúdo, levar mensagem, passa sempre por uma ideia central. A palavra-chave, a palavra que chama a sua atenção. Quando a gente fala de top of mind, as marcas, o Datafolha, né, vai lá e pergunta para as pessoas. Por exemplo, bicicleta. Para a palavra-chave bicicleta, o que vem na sua mente? Tudo bem, a gente não está tão fluido aqui no digital, mas o que dizem os brasileiros, pesquisados no país inteiro, né, eles fazem essa amostragem no Brasil inteiro, para a palavra bicicleta, a marca mais falada é a Caloi. Para a palavra açúcar, para a o produto açúcar, a palavra mais dita, a marca mais lembrada é União. A geladeira, e aqui é muito legal, eu já fiz essa pergunta para jovens e talvez pessoas mais próximas da minha idade, né? Eu sofro um pouco da síndrome de Peter Pan. Né? Eu fiz 37, 38, 39 e eu falei assim, eu não quero mudar de década agora. Então eu fiz 30 e 10. Aí eu fiz 30 e 10, depois eu fiz 30 e 11 e agora eu estou com 30 e 12 anos. Eu tenho um problema com isso, né? Assim, eu tenho uma dificuldade em aceitar que o tempo está passando para mim. Mas para minha geração para frente, eu creio que quando a gente fala de geladeira, é difícil não pensar em outra marca senão Brastemp.
né? Mas quando eu pergunto hoje para os meus alunos nas universidades, é muito interessante, isso é muito geracional. Para eles, para as novas gerações, a marca mais lembrada não é Brastemp, mas vai ser Electrolux. Olha que interessante, isso é bem geracional. Electrolux é mais lembrada por pessoas mais jovens, né? Então, faça um termômetro aí. Você perguntar a geladeira para uma pessoa qual marca te vem à mente, dependendo do que ela disser, você já mapeia a idade e a geração dela. Chocolate, Nestlé. Refrigerante de Guaraná, Antártica, não tem outro. No mundo inteiro, refrigerante de Guaraná é Antártica. Sabão em pó, você pode até usar outra marca, mas a que vem na mente dos brasileiros é Omo. Omo, eu posso até não usar, posso até não comprar Omo, eu gosto mais de tal marca ali, porque lava mais bonitinho, mas a marca que mais vem à mente dos brasileiros é Omo. Banco é o Banco do Brasil. Aí aqui é curioso, porque talvez existam marcas mais fortes, como por exemplo Itaú, Bradesco e tal, mas o Banco do Brasil é uma coisa curiosa. Eu tive experiência uma vez de ir lá em Tocantins, e aqui eu sei que tem pessoas de diferentes lugares aqui, né? Eu estava uma vez lá no Tocantins, numa cidade com 20 mil habitantes, tinha a cidade. E a cidade tinha poucas coisas, assim, em termos de alguns recursos, né? De grandes marcas. Você não encontrava ali, sei lá, uma franquia de algum, né? Que todo mundo conhece no país inteiro. Ali já não vai ter tanto. Mas tinha ali Banco do Brasil. Banco do Brasil. Tinha Correios, uma igreja na Praça Matriz, uma igreja católica, né? Na Praça Matriz, Correios e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é um banco centenário, né? Dom João VI criou o Banco do Brasil. Então, está presente no país inteiro. Então, talvez nos grandes centros urbanos a gente fale outras marcas, mas no país inteiro, quando a gente pega a média, o Banco do Brasil é o banco mais lembrado pelos brasileiros. Curioso, essa daqui eu sempre fico curioso quando eu vejo isso. Mas o fato de onde essas pessoas guardaram essas marcas? Por que essas marcas vêm à mente? Por quê? Porque essas marcas todas vieram trabalhando ao longo de muitas décadas determinados tipos de conteúdo, propagandas, exibição, patrocínios, eventos, comerciais, programas de televisão. Elas estão presentes há muito tempo no imaginário das pessoas. Elas estão presentes há muito tempo construindo memórias. No entanto, hoje em dia, como é que a gente constrói memórias? No meio digital. O meio digital é o lugar que a gente mais constrói as nossas memórias. É onde a gente mais dispersa conteúdo. E aí é muito interessante porque qualquer demanda que a gente tem hoje na vida, sei lá, por exemplo, minha esposa outro dia estava com um sintoma esquisito, ela falou assim, deixa eu pesquisar no Google. E o Google é catastrófico em apresentar sintomas, né? E aí ela foi lá assim, nossa, pode ser tal coisa, vou procurar um médico para ver se não é isso. Mas digamos que eu queira visitar um lugar como o Pará, né? Vou para o Pará, vou para Belém do Pará. Eu gostaria de me hospedar lá em Belém do Pará, mas eu não conheço muito bem a cidade. Vou procurar um lugar para me hospedar. Vou lá e digito lugares para se hospedar, lugares para conhecer em Belém do Pará. Vou lá e vou pesquisar, por exemplo, no Google. O Google, ele é hoje o grande indexador da informação no mundo. Então, ele organiza quem vai primeiro, segundo, terceiro, ele organiza aquilo ali. E o Google, que sempre organizou a comunicação toda por sites que ele apresenta, né, nos resultados, ele tem dito ultimamente que daqui para frente, tanto quanto o chat GPT, ele vai começar a entregar as informações meio que no chatbot. O que é um chatbot? É igual ao chat GPT. Então, assim, ao invés de eu procurar quais são os melhores lugares para visitar, esperar o Google me dizer uma sequência de sites ali, um site para eu visitar que vai me trazer essa informação, ele organiza toda a informação que ele tem, espalhada em toda a internet, sintetiza aquilo e te dá a informação mastigada. É o que faz o chat GPT. O chat GPT, de novo, podem ter outras marcas como Gemini do Google, Copilot da Microsoft, o Claude. Tem várias ferramentas que a gente chama de LLM, né, que tem essa inteligência de organizar a informação na internet e me entregar mastigado só aquilo que eu estou perguntando. E uma das formas da gente fazer é chegar lá e perguntar de forma sucinta: estou sentindo tal coisa em tal região. O que é, afinal? Ele já me dá mastigado. Eu descobri recentemente que estou com um problema. Eu corro, tinha o hábito de correr até 90 dias atrás.
Até que eu comecei a perceber uma dor intensa no meu pé, em uma determinada região, e eu não sabia o que era aquilo direito. Eu fui perguntar para o ChatGPT. E eu apresentei todos os sintomas, e ele foi extremamente assertivo quando ele falou o que poderia ser. Alguém perguntou agora que tinha Assembleia de Deus lá na. O pior que tinha. O pior não, melhor que tinha, né? Melhor que tinha. Tinha muita igreja, né? Além da igreja matriz católica, tinha muitas outras igrejas. Agora que eu via também o Rodolfo, né, dizendo 7 horas do uso do celular. Legal, legal. De novo, sem juízo de valor. Legal, acho que a gente tem usado para diferentes coisas, né? Muito legal. O Matheus aqui falou da Monark, né? Que a marca mas, enfim, o imaginário do brasileiro está mais na Calói. Mas voltando, eu tive um problema no meu pé, e aí eu fiz um exame, procurei ortopedista, fui descobrir. Eu fiz alguns exames, fiz ultrassom, ressonância, para finalmente dizerem que eu poderia ter alguma coisa que o ChatGPT tinha me dito lá atrás. O ChatGPT, antes de eu fazer o exame, ele já tinha trazido quais eram os potenciais problemas que eu estava tendo no meu pé. É um tal de neuroma de Morton. Eu nunca tinha ouvido falar disso, e eu fui descobrir. Eu passei todos os meus sintomas para o ChatGPT. O médico, quando eu apresentei para o médico, ele não me trouxe essa opção. E só depois dos exames, que aí os exames trouxeram, olha, você deve ter tal coisa. Ou seja, o ChatGPT, ele tem toda a informação do mundo. Do mundo. Tudo que a gente já publicou em meios digitais até hoje, ele tem acesso. Seja o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, eles têm toda a base de informação, tá lá. Tudo que o Google passou muitas décadas, 2 décadas pelo menos, organizando em conhecimento nos sites, hoje o ChatGPT consegue captar essa informação e me entrega mastigado aquilo que eu quero. Eu fiz uma brincadeira outro dia com o ChatGPT. Pensando nesse top of mind, eu perguntei assim para ele: vamos jogar um jogo? Joguei para ele aqui a informação: vamos jogar um jogo? Ele, claro, que tipo de jogo você quer? Pode ser, ele até me sugere: olha, pode ser um jogo de perguntas e respostas, adivinhação, um desafio de palavras, qualquer tipo que você tenha em mente. Olha, vou sugerir alguns tipos de produto. Lembra que eu brinquei aqui agora do top of mind? Resolvi brincar com ele. Vou sugerir alguns tipos de produto e você me diz quais são as 3 marcas que mais aparecem em sua base de pesquisa associadas a esse produto. Pode ser? Ele pode ser sim. Vamos começar. Qual o primeiro tipo de produto que você gostaria de sugerir? Eu falei para ele, para TV. Aí, as TVs que mais aparecem na minha base de pesquisa são Samsung, LG, Sony. Samsung, LG e Sony. Assim, legal. Ele, qual o próximo produto? Eu joguei sabão em pó. Omo, veja, ele não sabe do prêmio Top of Mind. Ou, na verdade, ele até sabe. Mas, enfim, não era isso que ele estava fazendo. Ele foi pesquisar a base de pesquisa dele, o que mais aparece na base de pesquisa dele. Registros, fotos, informação, prêmios Top of Mind, propagandas em vídeos. O que mais aparece? Omo. Foram décadas construindo isso. Omo é o primeiro. Açúcar, União. Ele falou União. Ele falou, olha, na base de pesquisa da internet, tudo que tem indexado na internet, tudo que já foi postado na internet, em algum canto, em vídeo, sites, YouTube, tudo que tem, União é o primeiro, é a marca mais mencionada na minha base de pesquisa. Banco, aí ele já mudou, que a gente estava falando de fato, aqui já mudou, ele não está no presencial, ele está na internet. Itaú é o primeiro. A marca que mais aparece é o Itaú no meio digital. Aí eu perguntei, e uma universidade na cidade de Sorocaba? Ele deu a universidade hoje onde eu dou aula aqui, ele apareceu outras também. Mas eu fiz uma outra pergunta, olha que legal. Essa daqui era para agradar o Caio e o Ked aqui, que são da Hub. Eu perguntei, igrejas presbiterianas independentes contemporâneas ou com foco em jovens em Sorocaba? Hub Sorocaba, daqui na primeira colocação, aparecem outras 2 aqui, mas Hub Sorocaba na primeira posição. Olha que legal. Ou seja, com a informação que ele tem acesso, ele disse, as igrejas presbiterianas independentes que mais têm ali acesso a jovens, tem foco nos jovens, é contemporânea, Hub Sorocaba. Por quê? Porque ele pensa isso? O chat estava lá, ele participou do culto? Não, nada disso. É o que ele tem acesso de informação, ao que está associado, esse planejamento das palavras-chave. Jovens, igreja presbiteriana, foco, contemporâneo, enfim. Essas palavras-chave são o que permeiam o Hub Sorocaba. Sabão em pó, Brasil, Omo está em primeiro lugar. Certo? Ou seja, essas palavras, essa indexação foi formada dessa forma. E aí, voltando, quando a gente fala daquele sistema que a gente conversou agora há pouco, aquele sistema de informação simplificado,
né, de sistema de comunicação simplificado, onde a gente falou do canal, que tem o algoritmo, ou seja, ele privilegia quem mais emite mensagem. Eu nem estou falando aqui da qualidade da mensagem. Eu acredito que todos nós cremos nisso, que a mensagem que nós propagamos, a mensagem que nos une, aquilo que nos torna em comum aqui, tem a ver com o melhor tipo de mensagem que a gente poderia trabalhar. Melhor tipo de mensagem que a gente poderia propagar. É a mensagem que já dura pelo menos 2000 anos. São as boas novas, são as boas mensagens que a gente tem para propagar. Mas, de novo, e essa mensagem foi muito bem distribuída ao longo dos anos, dos últimos 2000 anos. Ela foi muito bem distribuída. Começa sem nenhum meio digital, começa com uma pessoa falando com 5.000 pessoas. E, de forma mais próxima, com 12. E aí, de repente, isso aqui alcança bilhões de pessoas ao longo da história. Bilhões de pessoas ao longo da história. Que hoje se dissipa também nos meios digitais. Mas nós estamos trabalhando com uma mensagem que é importante, é poderosa, que é transformadora. Agora, pensando no mundo digital, será que nós estamos sabendo utilizar os meios digitais atuais para propagar a nossa mensagem? De novo, os meios digitais vão privilegiar quem mais emite mensagem. E nesse sentido, e aí finalmente chegando no nosso tema aqui, né, a IA generativa, o chat GPT e outras ferramentas que elas emitem comunicação em profusão. Será que a gente está emitindo mensagem como a gente deveria? Será que a gente está produzindo mensagem num volume que a gente consiga alcançar o máximo de receptores possível? Então, nesse sentido, a IA generativa, ou seja, a IA que gera conteúdo, a inteligência artificial que gera conteúdo, ela pode nos ajudar. Tá? Eu vou avançar aqui e perguntar para vocês se alguém já construiu uma pregação pelo chat GPT. Vocês poderiam compartilhar aqui comigo rapidinho aqui no chat? Você já produziu algum tipo de pregação usando o chat GPT? Vocês conseguirem, qualquer parte da pregação, início da pregação, fim da pregação, usando, ou qualquer outra IA, tá? De novo, usei o chat GPT aqui como ilustração. Mas se vocês puderem me respondendo aí, se vocês já usaram, só para eu ter uma noção, as 3 primeiras pessoas ali disseram que não usaram. Se mais alguém aí tiver, legal a gente ter. Sim, na verdade eu usei o quê? Peraí. Eu usei para um casamento, olha só. Olha aí, bem legal, bem legal. Sim, não. Sim, para refeição reformado, legal, mas gostaria de ver. Legal. Esses dias, recentemente, minha filha tem 12 anos e participou de um encontro lá no Hub, e ela teve que compartilhar ali uma mensagem. E aí ela falou assim, pai, eu não sei sobre o que falar. Eu falei assim, legal, assim, o que você gostaria de falar? E ela trouxe uma ideia de falar sobre amizade. Eu falei assim, legal. Eu sugeri ela trabalhar com o chat GPT. A gente pegou, eu estava com o celular, liguei o chat GPT, o sistema de voz. Eu falei assim, chat, minha filha, ela tem 12 anos, ela faz tal coisa, expliquei tudo para ele. Ela vai estar num encontro de jovens, pessoas de tal a tal idade, ela gostaria de falar sobre amizade. E ela vai fazer uma mensagem bíblica, um ambiente cristão ali. Ela precisa fazer uma mensagem, uma reflexão bíblica. Que tipos de textos você sugeriria para que ela tratasse? Que tipos de textos na Bíblia vão falar sobre amizade? Ele trouxe vários ali. Curioso que eu tinha uma ideia em mente. Eu tinha uma ideia em mente do que ela poderia falar. Mas o chat não trouxe. Olha que interessante, o chat tem toda a informação do mundo, mas ele não trouxe uma ideia que eu tive. Ele trouxe ali algumas ideias de Jonatas, de Davi, trouxe ali algumas outras ideias, até de amigo de Deus, da amizade de Moisés e tal, enfim, com Deus, da relação deles. Mas ele foi trazendo algumas outras ideias e nenhuma do que eu tinha pensado. Aí você, chat, eu tenho aqui uma referência daquele texto dos 4 amigos, né, que levam o paralítico até Jesus. Eu falei assim, não seria um bom texto para falar sobre amizade? Ele seria um excelente texto. E ele vai conversando, ele vai trazendo, que lições ela poderia trazer, quais os versículos mais interessantes. Depois eu falei para ela, olha, legal, lê o texto, pedi para ela ler o texto, ela leu, minha filha foi lá fazer a leitura e tal, foi se aprofundar. E depois eu pedi para ela dialogar com o chat, potenciais lições, reflexões que ela teve, se eram interessantes ou não para trazer ali com os amiguinhos. Ela foi conversando com o chat e foi trazendo as melhores ideias, depois sintetizar todas essas ideias numa reflexão que ela tinha que fazer ali de menos de 10 minutos. Né? Então foi um trabalho bem legal, que ela começa com o chat. Mas eu queria contar para vocês rapidamente
de uma experiência que eu tive com o Rodrigo Silva. Acredito que alguns de vocês conheçam ele. Ele me procurou algum tempo atrás, a gente tem um amigo em comum, e aí ele pediu para que eu ministrasse um curso falando sobre inteligência artificial para pastores. E aí a gente pegou, criou um curso. Ele tem hoje uma plataforma chamada Bíblia Comentada, né, que tem vários cursos ali dentro. E um dos cursos que a gente criou foi sobre inteligência artificial para o estudo da Bíblia. Tá? Então a gente criou um curso chamado Inteligência Artificial para o Estudo da Bíblia. É um dos cursos que estão lá dentro da Bíblia Comentada do pastor adventista Rodrigo Silva. E aí, o que eu percebi, as pessoas que participaram ali do curso, né, que participam, que assistem, que vêm, dos pastores, geralmente são pastores ou líderes cristãos e tal, e eu perguntei assim para as pessoas que foram fazendo o curso, que foram participando, que momento que eles usavam a inteligência artificial ou o chat GPT na elaboração de um sermão. E aí eu me surpreendi, porque me parece que eles já chegam com a ideia pronta. Só, eu tenho a ideia pronta. Aí só peço para ele organizar ali a informação. E eu sugeriria que usasse desde o início. Use desde o início, desde o momento das primeiras reflexões. O chat GPT, ele tem toda a informação do mundo digital. Tudo que já foi digitalizado, ele tem acesso. Então, sugeriria eles que eles usassem um método para a sua elaboração das suas reflexões, que é um método chamado CODA. Eu vou terminar, a gente começou umas 9h15, mais ou menos, termino aqui mais em 5 minutos, mais 10 minutinhos eu consigo, 7 minutos. 7 minutos eu consigo concluir aqui o que eu queria trazer para vocês. A gente desenvolveu um método chamado método CODA. O que é o método CODA? É um método de como eu consigo conversar com a inteligência artificial. Então eu abro lá o chat GPT, eu consigo abrir ele pelo computador ou pelo celular, baixar o aplicativo, ou mesmo pelo navegador eu consigo ali. Mas eu primeiro ofereço para o chat, depois de fazer meu cadastro ali, eu ofereço para ele o meu contexto. Então, cada vez que eu vou conversar com ele, a gente chama isso de prompt, né, ou seja, o comando que eu dou para ele, comece dando para ele o contexto do que você está conversando, do que você está vivendo, do que você está passando. Então, passa para ele, chat, eu vou fazer uma reflexão, vou mostrar aqui o que eu fiz com a minha filha, né? Vou fazer uma reflexão sobre tal coisa, em tal lugar, em tal situação, as pessoas têm tal idade, é sobre tal coisa, gostaria de falar, enfim, trago toda a informação para ele. Nesse momento, você tem que trazer para ele o objetivo que você quer. Eu preciso, nesse encontro, falar em 10 minutos, 15 minutos, 3 horas e meia, e eu preciso falar sobre tais e tais assuntos. Dá detalhes para ele. Olha, eu preciso... As pessoas ali não gostam de tal coisa. Vai ser meio digital, então não consigo apresentar tais coisas. Enfim, traga um máximo de informações e detalhes importantes aqui. E, por fim, peça uma ação para o chat. Você pode trazer, isso é bem legal, você pode trazer para ele agir, inclusive, como um especialista em alguma coisa. Por exemplo, eu dei esse exemplo ali outro dia, né, falando também para os pastores, eu posso falar para que ele me traga uma ideia de uma mensagem que eu poderia criar a partir da base de reflexão do Tim Keller, ou, por exemplo, do John Stott. Né? Pessoas que já registraram seus conteúdos em meios digitais, o Tim Keller fez isso, né, muito bem, o pastor John Stott nem tanto, mas o conteúdo dele depois foi reverberado para os meios digitais também. Eu posso pedir, a partir das ideias trabalhadas por tal autor, gostaria que você trouxesse uma reflexão assim, 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 assim. O que é legal da IA? Ela aprende com uma base de informação e ela replica aquilo. Então ela consegue me dar ideias, como se fosse o John Stott, como se fosse o Tim Keller, como se fosse algum pregador que eu admiro e falo assim, me dá ideias parecidas com a daquele cara. O jeito dele de pensar, eu gosto daquele jeito dele de pensar. Me traga mais desse modelo, me traga mais desse tipo de informação, me traga mais desse tipo de reflexão, desse jeito de pensar, me ajude a construir uma pregação assim, com base nisso. Ou, vou trazer, me traga 5 ideias, me traga 8 ideias que você acha que sejam interessantes para eu compartilhar aqui nesse e-mail aqui. E à medida que ele vai te trazendo as ideias, com essas ideias você vai multiplicando, pensa grande e depois vai pensando no micro. Me traga 5 ideias. Ele trouxe 5, você gostou de 2. Gostei dessas 2 ideias, traga mais ideias parecidas com essas 2. Nessas ideias que você trouxe, eu gostaria então de
e granulando aquelas informações. O que eu posso trazer de vídeo? O que eu posso trazer de uma informação contemporânea? Ele tem toda a informação do mundo. Peça para ele produzir aquilo. Uma coisa que eu fiz há algum tempo atrás foi criar uma série de vídeos. Eu tô começando hoje a reverberar tudo que eu estou falando para vocês, eu estou fazendo agora. Eu estou construindo isso agora. Eu estou começando a construir um pouco os meus conteúdos de forma digital. Eu adoro o meio presencial, mas eu percebo que ou eu começo a criar no digital ou vai ficar obsoleta. Ou não vão lembrar de mim. O Emílio era legal para 3 pessoas. 3 pessoas adoravam o Emílio. Mas ele poderia ter alcançado mais gente. Por que ele não fez isso? Então, é o momento de fazer isso. Se eu tenho algo, se eu tenho uma mensagem, se eu tenho algo que eu poderia compartilhar e poderia acrescentar para alguém, eu preciso amplificar isso no meu algoritmo. Então, o que eu faço? Eu faço em chat, eu gostaria de falar sobre tais e tais e tais assuntos. Me dê aqui ideias de vídeos que eu poderia produzir. Ele me deu ideias de vídeo. Legal. O que eu poderia falar sobre isso, isso e isso, já que eu pesquiso sobre tal e tal e tal assunto e gosto disso e disso e disso, penso isso, isso e isso, me dá algumas ideias. Ele me deu várias ideias, ele me ajudou a construir vários roteiros de vídeo, material para mim. Um deles é um vídeo aqui, ó. Eu peguei e criei esse vídeo, esse roteiro aqui. Não vou abrir, vou só colocar ele aqui, mas até sem volume aqui, para vocês entenderem. Eu criei esse roteiro desse vídeo todo com o ChatGPT. Ele me deu tudo pronto, ele me deu algumas ideias, e eu trabalhando com ele, o roteiro tudo. É um vídeo de 5 minutos que eu falo sobre essa introdução da IA, né, a revolução da IA no meio de comunicação. Depois eu falei assim, chat, use esse roteiro. Eu usei depois uma outra inteligência artificial para transcrever tudo que eu coloquei no vídeo. E depois eu usei a própria IA para otimizar esse vídeo para um blog. Então não vai, porque no vídeo eu vou falar né, vou falar vou tossir, vou ter algumas expressões que eu não vou colocar ali no texto depois. Eu depois otimizei esse vídeo para uma transcrição e otimizei para ser colocado aquele conteúdo num blog. Ou seja, eu amplifiquei a minha forma de me comunicar. Vídeo, eu trouxe depois para um texto. Eu recortei, eu usei uma outra ferramenta chamada Opus Clip, que ela pega um vídeo inteiro e ela vai fazendo pequenos recortes para Reels, para eu jogar no Instagram. Ou seja, eu consigo fazer isso em grande escala. Tudo o que a IA produz fica bom? Nem tudo. Aqui era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, mas acho que eu estou sem acesso aqui, não tem problema. Não tem problema. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Ó. É de um cliente meu. Tá sem áudio, Emília. Esse vídeo aqui é de um cliente meu que a gente está atendendo. E o que eu queria que vocês observassem, esse vídeo inteiro foi produzido por IA. O roteiro, Emílio? O roteiro. Mas não foi esse cara que estava falando aqui agora. O rosto é dele. O rosto é dele. A gente pegou algumas imagens dele, a gente registrou ali, e depois a gente pegou o texto todo que a gente produziu com IA e a gente usou uma inteligência artificial para produzir, para reproduzir ele falando. Todas as imagens que você viu aqui foi a IA que reproduziu. Veja, aqui é diferente do caso da Elis Regina, naquela polêmica que deu, né? Aqui é um vídeo consentido pelo autor, tudo que foi dito ele consentiu. A gente só permitiu ganhar tempo para ele. Ele tinha dificuldade de agenda, gravação e tal. Então a gente começou a criar roteiros, gravamos imagens dele para a inteligência artificial entender como ele fala, o tom de voz dele, como ele fala. E hoje a gente consegue multiplicar os vídeos que ele produz com inteligência artificial. Concluindo, o Walter Longo é uma pessoa da área de comunicação que eu sigo há muito tempo, mas o que ele fala assim que a inteligência artificial hoje está aí e ela tem muita gente utilizando. Muita gente utilizando. Muita gente utilizando. Mas o que ele percebe é que quem melhor utiliza são pessoas mais maduras. Porque as pessoas mais maduras têm repertório. Então,
Às vezes eu vou pedir alguma coisa para a IA e ela vai estar equivocada. Não é porque ela não sabe, porque ela não tem informação, porque ela não funciona. É porque às vezes a forma como eu perguntei não foi a forma que ela me trouxe a melhor informação. Aquela brincadeirinha que eu mostrei do Hub Sorocaba ali, do ChatGPT, eu vou contar para vocês um truque. Quando eu estava vindo para cá para esse encontro, eu falei, deixa eu colocar, né, um dos resultados, deixa eu colocar a Hub ali para aparecer. Eu coloquei Igreja Presbiteriana em Sorocaba, não apareceu a Hub. Coloquei Igreja Presbiteriana, eu coloquei ali algumas informações. Eu falei assim, o que eu tenho que te perguntar para que apareça Hub Sorocaba em primeiro lugar? Aí ele me trouxe Igreja Contemporânea com foco em jovem, em Sorocaba. Ah, legal. Então veja, a ferramenta, ela não trouxe o que eu queria no primeiro momento. Agora, a minha vivência, a minha expertise me falou assim, e se eu mudar a pergunta, o que eu tenho que te perguntar? Como eu tenho que te usar melhor? O Walter Longo ele vai dizer que as pessoas mais jovens têm utilizado a IA de forma ainda para produzir muito meme, produzir muita brincadeira. Mas que as pessoas que têm usado isso para melhor produtividade têm sido as pessoas mais velhas, porque têm melhor repertório e elas sabem para o que precisam daquela inteligência artificial. Elas conseguem multiplicar a sua produtividade. No mundo que a gente vive, a gente vai ter sempre o sentimento de que alguém sabe mais de IA do que a gente. E é inevitável isso. Por quê? Porque todo dia tem uma plataforma chamada There is an AI for That. É uma plataforma universal ali, né, que está em inglês, para as pessoas utilizarem. Se eu colocar, eu quero uma inteligência artificial para contabilidade, ele me dá várias ferramentas de IA que estão sendo produzidas para contabilidade, para ajudar o trabalho de um contador. Eu quero uma inteligência artificial para edição de vídeo. Ele vai apresentar uma montanha de ferramentas de IA. Eu não dou conta de saber todas elas. Ninguém dá. O mais importante não é saber quais são as IAs que eu tenho que utilizar, mas para que eu preciso de uma IA? Como ela poderia melhorar a minha produtividade? Eu tenho um repertório. Eu sei o que eu tenho que falar. Veja, às vezes a IA vai dar uma ideia de conteúdo que eu não concordo. Assim, não gostei disso. Mas o meu repertório é o que vai me permitir fazer uma curadoria. E falar assim, olha, muito legal sua sugestão, mas isso não é o que eu quero. A sensibilidade humana, o que a minha comunidade vai aceitar, o que as pessoas para quem eu vou falar, se elas vão entender aquilo ou não, essa sensibilidade ainda é humana. A IA não tem essa sensibilidade. Então, veja, mais do que saber usar uma ferramenta, o prompt, né, o comando certo, é ter essa maturidade. E quanto mais maduros formos, quanto mais maturidade a gente tiver, mais a gente sai na frente de outras pessoas em termos de produtividade com inteligência artificial. Então eu sei que talvez se você não usa, não sou a melhor pessoa para falar de IA, porque ou para produzir com IA, porque eu não tenho facilidade com tecnologia. Boas notícias. A IA ela trabalha com linguagem natural. Então você pode pedir para ela te responder de forma natural. Essa aqui só tem em inglês. Só tem em inglês essa daqui. Legal. A IA traduz para você. Usa o chat GPT. Olha, apareceu tal informação que eu tenho que digitar. Ele traduz para você. Então, o mais importante do que dominar todas as inteligências artificiais é ter noção de como ela pode te ajudar. Ela pode me ajudar a melhorar a minha mensagem. Outro dia eu usei uma ferramenta chamada Suno, que eu queria fazer uma música para as minhas filhas. Eu não sou um bom músico, não sou um bom compositor. Eu falei assim, bom, mas eu tenho algum gosto musical. Então eu peguei, usei o chat GPT para escrever para mim uma música. Eu falei assim, chat, eu quero escrever uma música para as minhas filhas. Uma se chama Luísa, a outra se chama Alice. Uma é boa em tal e tal e tal coisa, a outra é boa em tal e tal coisa. Uma tem tal e tal característica, a outra tem tal característica. Uma usa óculos, a outra não. Expliquei para eles como eram cada uma das minhas filhas. E falei para ele, me ajude a construir uma música para elas. Pense na métrica musical a partir da bossa nova. Eu gosto de bossa nova, assim, a partir de bossa nova. E produza para mim poemas para que depois eu musicalize. E ele produziu belíssimo texto. Fui numa outra ferramenta. Emílio, eu não sei qual ferramenta usar. Pergunta para o chat GPT. Começa por ele. Fala assim, chat, me dê 3 ferramentas que eu poderia musicalizar essa música aqui. E aí ele vai te apresentar.
Ou tem outras ferramentas que eu posso indicar para vocês, vou até passar o link aqui no final, de uma que tem todas as inteligências artificiais do mundo. E aí ele pegou e musicalizou essa ferramenta chamada Suno. Eu apresentei a letra da música, falei o gosto musical que eu tinha, que era bossa nova, e pedi para ela musicalizar. E ela musicalizou uma música para as minhas filhas, em duas versões, com intérprete masculino e com intérprete feminino. Lindas músicas. Peguei e mandei para as minhas filhas. Elas estavam no acampamento, peguei e mostrei assim: olha a música que eu fiz para vocês, tô com saudade de vocês. Olha a música que eu fiz para vocês. E aí mandei para elas. Aí elas, pai, que bonita, tal, que não sei o que, tal. Aí assim, mas foi você ou foi a IA que fez? Eu falei assim, fui eu. Eu sei as informações sobre elas. O chat não conhece elas. Eu que sei. Eu que sabia que informações eu tinha a respeito delas. Eu tinha um gosto musical. A IA só aumentou uma produtividade, uma criatividade que talvez eu tivesse dificuldade de fazer. Mas é... ela potencializou aquilo que eu já sabia sobre as minhas filhas. Ele organizou coisas que eu já sabia sobre as minhas filhas. Quando ele produziu, eu peguei e falei assim, deixa eu alterar isso aqui não combina bem com uma delas. Adicione tal informação. E eu vou pedindo, eu cocrio com o chat GPT. Eu hoje, nos trabalhos acadêmicos que eu faço, eu oriento, inclusive, os meus alunos a fazerem TCC usando IA. Usa IA. Agora, cada vez que ela produzir alguma coisa, veja se faz sentido aquilo que ela produziu. Ela só vai te ajudar durante o processo. Não é que ela vai fazer tudo para você. Você vai co-criar com a ferramenta. Antes a gente desenhava na pedra. Depois a gente aprendeu a usar um computador, uma máquina de escrever, uma caneta. A gente foi evoluindo. A ideia da inteligência artificial é de igual forma. Se você não tem familiaridade com tecnologia, tá tudo bem. Tudo bem. A inteligência artificial, ela fala a sua língua. Ela fala o seu idioma. Conversa com ela. Cria uma amizade com ela. Ela vai potencializar a sua produtividade. O mais importante é baixar as resistências. Ah, não vou usar isso daqui, que isso aqui não é bacana. Ela é bacana, é uma ferramenta. É só uma ferramenta. Você pode usar ela para o bem e para o mal. Então, minha sugestão para vocês é: vocês têm aquilo que é de mais precioso, o conhecimento da mensagem. Vocês dominam o assunto. Então, usem a como ferramenta para potencializar aquilo que vocês já estão fazendo atualmente. Bom, desculpa se eu falei muito, eu sempre me perco, eu falo muito. Eu sou professor, eu tenho 3 horas e meia para falar com os meus alunos na faculdade. Então, entender. Então, desculpa aí se eu falei demais. Mas é isso. Obrigado aí, gente, pela atenção. Deixa eu interromper aqui, cadê a Deu certo já, compartilhamento? Emílio. Me ouvem bem? Pronto. Cara, eu gosto muito desse assunto, confesso que ele ouviria por bastante tempo, viu? Valeu, Legal. muito obrigado, viu, Emílio? O reverendo Caio tá fazendo um procedimento médico, pessoal, por isso que ele não tá aqui conosco nessa manhã, tá bom? Ele teve que reagendar há muita coisa na agenda dele porque o médico marcou para fazer um procedimento simples hoje, então por isso que ele não está aqui conosco, mas ele já estava conversando comigo aqui, perguntando se estava tudo bem. E quem sabe vai surgir um curso no CTM online aí com o Emílio. A gente ainda vai conversar. O Caião já nos provocou aqui. E aí, como ele é da Hub, né, a gente já vai aproveitar esse contato aí para fazer esse convite também. Então fiquem atentos aí que logo logo a gente pode ter um curso no CTM voltado para aplicação da inteligência artificial nas nossas comunicações e na nossa produção aí no ministério, na plantação. Então, aqui foi meio que um aperitivo, mas que coisa maravilhosa. Agradecer muito aí ao Emílio. Você já sabe agora como funciona, faça a sua pergunta, pode levantar a mão para a gente abrir a fila aí, e eu vou colocar a presença no chat, tá bom? Enquanto você já vai pensando o que vai perguntar, também você já vai colocando aí a presença, confirmando sua presença, ok? Então, estamos aí livres para as perguntas para o Emílio, professor Emílio. Fique à vontade aí. Levante sua mão. Miriam, aqui em Santiago, nós estamos aqui no Sudeste Asiático e o país que é o país mais muçulmano do mundo e a gente tem algumas restrições com o uso da internet, né? E a forma como a gente usa isso. Não sei se isso seria uma sugestão
ou já uma pergunta para um trabalho específico com pessoas que estão por aqui, por essa região da Secretaria de Evangelização, que você possa dar um suporte mais refinado para nós, mais profundo, né, para nós, porque não é simples assim como está no Brasil. Mas como que eu posso procurar isso através do chat GPT, a forma como eu alcançar melhor o povo não alcançado aqui, o povo não alcançado mesmo, M, né? E sem que isso gere um registro na internet ou gere não sei nem como chamar, gere um resquício para que isso possa ser de alguma forma criptografado ou não sei. Irmão, por favor, me entenda, eu sou leigo demais para falar sobre isso, mas sei dos perigos que a gente tem aqui e das necessidades também que a gente tem para ter cuidado, né? Obrigado pelas informações, parabéns. Valeu, obrigado. Olha, isso a gente está falando de uma. É uma questão bem delicada, né? Bem delicada. Por quê? Porque envolvem riscos, né? De riscos, inclusive. Então, a sua pergunta é interessante e me faz pensar em buscar potenciais soluções para isso. É, não sei. Não sei como você faria isso com baixos riscos, por exemplo. Não sei. Realmente não sei. Porque não conheço exatamente as regras que você tem aí, né? Que tipo de situações você poderia se submeter aí que não gerariam consequências para você. Então, essa questão eu realmente prefiro nem opinar aqui. Eu poderia até consultar pessoas que poderiam falar um pouco mais sobre internet, o lado dark, né, ali da coisa, né, da internet, que é de não deixar rastros, criptografia, mas eu não me arriscaria a responder isso por saber por ser responsável nesse momento. Entendeu? Você, olha, faz tal coisa, eu realmente não posso garantir. Então, posso estudar. Você fala assim, Emílio, o que você me recomenda? Posso falar com alguns amigos em termos de segurança, o que seria viável para usar ferramentas. O que eu acho só, e aí respondendo uma pergunta de forma mais pragmática, a criatividade das metáforas para serem utilizadas na inteligência artificial é bem interessante. Então, por exemplo, formas criativas de propagar uma mensagem de forma menos evidente, mas a partir de parábolas, digamos assim, a IA pode ajudar bastante nesse processo criativo. Isso é bem legal. Isso é uma coisa que eu faria. Assim, entendendo o seu contexto, e claro, precisaria entender muito mais os contextos, mas é uma forma interessante de você trabalhar. De pedir para criar metáforas, como é que eu faço diante de tal contexto, eu estou num ambiente e ele vai entender todo o ambiente islâmico e vai entender os detalhes, ele vai saber até a legislação, o chat vai saber isso. Então, assim, como falar sobre tais assuntos de forma menos evidente e mais sutil. Me dê exemplos de 3 parábolas que eu poderia criar aqui, né? Não vou chamar de parábolas para não. Vou chamar aqui de metáforas. 3 metáforas, histórias metafóricas que eu poderia contar para ilustrar tal situação, para ilustrar tal conceito cristão. Isso você pode fazer, isso poderia te ajudar. Agora, a sua navegação, como não rastrear a sua navegação, realmente eu não me arrisco, nem me atrevo aqui a trazer uma resposta garantindo sua integridade aí. Então, eu prefiro nem me arriscar. Você sabe como que tem funcionado hoje o VPN? Se ele continua seguro ou não? De novo, eu realmente Não. prefiro não Tá. arriscar. Prefiro não arriscar. Assim, não é minha especialidade essa parte, que aí envolve uma parte programática aqui, que não é minha especialidade. Eu acho que conhecendo potenciais riscos, eu posso falar com pessoas que eu sei que poderiam ajudar mais, mas eu mesmo prefiro não correr esse risco aqui com você, não. Obrigado. Nada. Pois não, Lira. Obrigado. Pode levantar a mão. Bom dia.
Desculpa, pode ligar o microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Emílio. Bom dia. Você é professor da Uniso, vai dar aula para marketing também? Turma de marketing? Já dei algumas disciplinas isoladas, assim, palestras, eles me convidam sempre para estar lá, mas eu não sou professor do curso de marketing, ainda não. Então. Legal. Que a minha filha está fazendo. Bom, a pergunta é a seguinte: você Ela sabe já que deve, desculpa perguntar, ela tá lá, ela entrou em que ano? esse ano. Ela provavelmente me conhece. Eu dei uma Uhum, palestra lá para a turma de marketing esse ano, lá no evento que teve no primeiro semestre, ela deve me conhecer. uhum. Bom, existe muita picaretagem, né, em termos de sermão, né? Eu já conheço histórias, por exemplo, de pastores que pregaram sermões de outros, que ele puxou pela internet, e aí tinha presbítero que descobriu, aí ficou ruim, né? É, Você acha que é possível a gente usar o chat GPT sem, digamos assim, não vou mudar a pergunta. Você acha que é possível detectar mensagens que não foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas pelo chat GPT? Isso seria uma conversa quase teológica aqui, se a gente for falar sobre a inspiração do Espírito, né, do Espírito Santo aqui, porque é, eu vou falar da minha percepção. Correndo o risco de talvez ser mal interpretado ou mal visto aqui, mas a inspiração, né, do Espírito Santo vem de que forma, exatamente? De que forma? É Oi? através da. Bom, você vai responder, né? Pode responder. Não vai ser retórica a pergunta, não. Vou fazer a Hum, pergunta mais objetiva. Como é que você hum. enxerga que o Espírito Santo, ele inspira de que forma? Objetivamente falando. Através da devocionalidade, através da palavra, através do ambiente que a gente vive, né? É um Legal. conjunto de coisas, Eu vou te falar uma coisa. Eu faço hoje minhas devocionais com o chat GPT. né? Eu uso o chat GPT nas minhas devocionais. Eu estou criando, na verdade, uma biblioteca de devocionais minhas, pessoais, eu uso só para mim mesmo, que eu fui criando junto com o chat. A partir de situações que eu fui vivendo, e eu fui compartilhando ali, compartilhando algumas vivências minhas, e fui pedindo contribuição de potenciais reflexões que eu poderia fazer à luz de algum texto bíblico daquelas situações. Então, eu fui construindo de novo. O chat GPT, você pode usar ele de forma brilhante e de forma bastante medíocre. Eu creio que a melhor forma de utilizar é a cocriação. Então, quando eu pego um livro, qualquer coisa que eu depreender a partir daquele livro, não é só minha, não é só meu, não é eu que criei isso aqui. Não, eu tirei essas ideias dali. Não estou falando de um plágio. Não estou dizendo assim, olha, fui eu que tive essas ideias, mas a partir de ideias e de ligações que a gente vai fazendo, que o nosso cognitivo vai trabalhando, e o chat GPT é feito a partir de uma rede neural embasada em um funcionamento humano, né, como é que eu ligo tais pontos, então eu entendo que ele está ali como ferramenta. A inspiração divina, ao meu ver, e de novo, não quero correr o risco aqui de entrar numa seara que é muito mais aí de vocês do que minha, no sentido do estudo, na teologia, do estudo teológico mesmo, né? Eu entendo que ele vai ser uma ferramenta que, inclusive, pode ser usada na minha devocional. Então, eu não tenho capacidade de dizer todos os textos bíblicos aqui de cor. Posso recitar a Bíblia de cor? Não posso. O chat pode. Ele pode. Então, eu consigo buscar e cruzar informações onde mais aparece esse texto na Bíblia, onde mais essa palavra no original do hebraico aparece. Eu consigo usar o chat para isso.
Eu consigo usar a inteligência artificial para isso. Eu não tenho essa capacidade. A inteligência artificial, ela organiza um trabalho que seria humano, mas a gente não consegue processar isso em pouco tempo, uma só pessoa. Então, a internet indexada permite que o chat busque essas informações, organize e me traga a partir das perguntas e inquietações que eu tenho. E as minhas inquietações vão ser diferentes das suas. A sua leitura de mundo são diferentes das minhas. Então, eu acho que é possível você criar algo de forma bastante autoral a partir do ChatGPT. Eu acho que o que você está querendo dizer, na verdade, já acontece, essa cocriação, né? A gente tem uma direção e a gente vai nos comentários, a gente vai nos livros, vai na biblioteca e, na verdade, agora a gente tem uma biblioteca infinita, né? Exato, é uma biblioteca, é uma biblioteca. Isso. É. Inclusive, eu É uso uma seus biblioteca. livros, viu, Lira, para fazer muita coisa aqui. Então, você vê, né? É só o chat GPT organiza. É uma ferramenta Uhum. de cocriação mesmo. Só que no lugar de eu pegar teu livro aqui, levantar, ir na minha biblioteca, ler, e procurar aí, eu não sei qual foi a página, tem que procurar a marcação, eu perguntar ao chat GPT, procure no autor, Lira, a respeito do discipulado da igreja e tal, 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 e ele me der todo o teu esboço que você construiu, se de alguma forma você colocou isso na rede, cara, isso é uma mão na roda. Uhum. Legal. Eu sou sempre um entusiasta, confesso. Assim, Uhum. eu tenho um senso crítico. A minha formação é muito crítica, né? A minha formação universitária sempre foi para um lado de uma linha mais crítica. Mas eu sou sempre um entusiasta de que são ferramentas e eu preciso tirar o que tem de melhor da ferramenta, né? Sabendo de riscos que ela tem. Alguém até colocou ali sobre, sei que a comunhão é insubstituível, mas não tem perigo no contexto, né, no uso da IA. De novo, como é que eu tiro isso a meu favor? Como é que eu ganho tempo com isso e eu sobro tempo para fazer coisas que me interessam, um relacionamento mais humano? Que esse sim é insubstituível. Esse é insubstituível. Maravilha, temos mais uma pergunta. Eu ia fazer essa do Gilson, mas já que o Emílio leu, vou pedir para o Denis então falar. Denis, gente, já imaginou se eu perguntar assim o chat GPT, as frases de Tim Keller publicadas sobre graça? Imagine você ter isso instantaneamente, isso é maravilhoso. Uma coisa que é bem legal fazer, eu até vou responder aqui, tem uma pergunta aqui do, quem foi? Matheus? Existe uma IA que identifica texto criado por IA? Tem, se chama Tem, Zero GPT. exato. Tem outras também, mas essa é a mais famosinha. E Para tem uma que baixar? engana IA mesmo, né? Tem outra que você pega o texto GPT, joga lá para ele enganar, para dizer que não é Exato. feito por IA. Você Tem vai isso também. mudando o texto para que aí ele não... O É pastor legal. foi pego, então, se tivesse usado esse IA, não teria sido pego. Brincadeira, gente, brincadeira. Denis? E a outra coisa que eu queria falar é a questão de eu posso pegar um livro, subir o livro no chat e falar assim, ó, leia isso aqui e me traga as ideias. Eu posso trazer 2 livros, 2 textos, por exemplo, 2 artigos. Eu falo artigo porque é o que eu mais tenho familiaridade, né, sendo acadêmico. Eu jogo 2 artigos e peço para ele correlacionar ideias, trazer insights, coisas que talvez a minha mente, por alguma limitação, por algum bloqueio, tivesse dificuldade de trazer. E ele vai trazer as ideias. A partir dessas ideias, eu vejo o que cabe, o que não cabe, e vou co-criando com ele. De novo, ele é um assistente pessoal potencializado. Ele não é melhor que um ser humano, mas ele tem coisas que o ser humano não conseguiria fazer sozinho, processar numa velocidade que o ser humano não consegue fazer sozinho. Mas a sensibilidade eu ainda defendo que seja humana, Isso a curadoria ainda é humana. é humano. E só Denis, eu vou deixar você falar, tá? Gente, né? Não, mas só um detalhe que, como o Emílio falou, do livro, se você colocar IA no YouTube, por exemplo, eu tenho IAs que são integrados à minha conta do YouTube, que ele resume o vídeo para mim inteiro. Antes de eu precisar assistir 1 hora de conteúdo, ele já faz todo o resumo por tópico, o segundo onde está aquele assunto, aonde está aquele tópico. Então imagine o quanto de tempo você ganha quando você quer absorver um conteúdo e tá lá um vídeo de 1 hora, né? Por exemplo, os vídeos, às vezes, da aula de CTM, 1 hora de duração, mas você quer aquele assunto, você assistiu a aula, queria aquele tópico. E lá a IA vai te dar onde ele tá, segundo exato, momento exato, e ainda vai fazer um resumo para você daquele vídeo, né? Então isso é realmente incrível. Denis, Mas, pessoal, isso não pode ser usado aqui, viu? Denis? Foi? Não Pode, pode pode falar. falar. Benicião, Oi. Benicião,
Só tô falando aqui pro pessoal que não pode assistir, não pode usar na roda de conversa. Roda de conversa tem que assistir. Ah, tem que assistir, tem que assistir. Aqui não. Valeu. Eu- Valeu. Na verdade, eu queria agradecer por esse momento tão importante, viu, Emílio? Essa contribuição. Eu faço uso já há um tempo da IA, né? Até faço plano pago, e mais um compartilhamento. Eu não consigo, eu não me sinto, não me realizo quando eu deixo ela fazer sozinha. Na verdade, por exemplo, um texto, já tem tentado, uma mensagem. Ah, fala aí, escreva um esboço e tal. Então, ela nunca é refinada do jeito que a gente exatamente, mas o que eu tenho experimentado muito positivamente é correção de textos. Então, escrevi um texto, coloco lá, ela faz a correção, alguma ideia, vou bater no papo com ela mesmo, como assistência, mas sempre a gente tem que fazer uma boa supervisão, porque ela vai, às vezes, acrescentar alguma coisa que não condiz, às vezes, uma citação que não é real. Já fez algumas citações, por exemplo, de algum autor, falou, mas onde que tá? Que livro tá? E tal. Eu vou perguntando, aí ela mesma fala, não, ele quer dizer isso, mas não existe essa citação. Então, é muito interessante. A minha esposa é médica e ela faz a mesma coisa, ela trabalha como assistente, como você falou. Ela começa a trabalhar sintomas, tipo de tratamento, tal, vai conversando e discutindo, só que, mais uma vez, você tem que ter uma supervisão técnica, né? A ideia, ela vai trabalhar a ideia, uma assessoria, mas ela não substitui o conhecimento humano, a, o refino, né, das informações, e até mesmo na lógica de um texto, né? De você ler, ele vai ser muito mecânico, aí você tem que trabalhar argumentos, você tem que trabalhar, mas é muito legal, tem sido ajudado muito, acelerado muitos processos que antes eu passava muito mais tempo, como uma correção, por exemplo, né? Então, é só para compartilhar como foi boa essa aula, como é importante a gente trabalhar isso e como a IA pode nos ajudar muito aí no ministério. Valeu, Denis. Vinícius. Valeu, obrigado. Isso. Oi, Emílio. Isso, obrigado. Emílio, uma pergunta. Achei muito bom assim a questão de entender mais a IA como uma ferramenta, né? Achei realmente muito bom assim para quem tem realmente algumas resistências, né, com essa questão. E a gente vai se abrindo. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: que dicas que você daria para que essas ferramentas e o uso disso não se torne cômodo, né? E você, por exemplo, não faça mais, talvez a exegese espiritual, né? Que é você buscar uma inspiração daquilo que você lê, né? Porque vai facilitando bastante o teu trabalho e você, né, pode tender a ficar acomodado ali, né? Você vai ficar trabalhando em cima daquilo, então você vai ver as coisas mastigadas e vai, né, reproduzir algo prático, né, pragmático, talvez em alguns momentos. Eu não sei se teria algumas dicas de cuidado, assim como o telefone, o celular, ele te dá algumas dicas de bem-estar, né, para você se organizar. Que dicas que você daria para a gente não ficar preso a essas facilidades? É bem interessante você estar trazendo, porque é até um mal do nosso século, né? Assim, é um outro mal do século, né? Porque quando a gente pensa na tecnologia, a ideia da tecnologia qual que é? Sempre foi facilitar a vida humana, né? Então, assim, olha, aquilo que você tentava abrir um coco com um dente, ó, tem aqui um martelo, tem um abridor, tem uma coisa para facilitar a sua vida. A tecnologia vem com essa proposta. Facilitar coisas que o ser humano sozinho teria muita dificuldade em fazer. E de fazer com destreza. Então, a tecnologia vem facilitar coisas que a gente manualmente gastaria, artesanalmente, gastaria muito mais energia fazendo. Então, uma máquina de escrever.
ela vem para a prensa. Então, imagina o seguinte, imagina Gutenberg lá atrás, ela assim, não vou fazer a prensa, não, que vai tirar todo um trabalho artesanal que é tão bonito de escrever ali o copista tal, né? Puxa vida. Então, de novo, eu sou sempre um entusiasta, porque eu creio que as coisas estão ali para facilitar e aumentar a nossa produtividade. Eu sei que a gente cai num risco de ser muito de uma mentalidade produtivista, né, de ficar entregando, essa exaustão de intensa produtividade, que é um mal do nosso tempo, mas eu tento enxergar de uma produtividade que é saudável para cada um. Então, por exemplo, eu tive que entregar uma qualificação do doutorado no início do ano que, se eu não usasse a IA, eu não ia conseguir fazer a tempo. Não ia conseguir. Eu escrevi um artigo acadêmico recente na USP, que caiu numa revista que foi publicada dentro da USP falando sobre inteligência artificial. Eu escrevi o conteúdo usando IA. Veja, não é assim, faz aí para mim, dona IA, e tá aqui o negócio. Eu sei o que está escrito ali. Eu li, eu participei de cada parágrafo ali. Eu alterei cada um dos parágrafos. Mas talvez a organização das ideias, talvez a produtividade escrita, talvez eu não teria conseguido humanamente falando. Eu me sinto hoje mais produtivo, ou seja, fazendo diferentes coisas com a ajuda da IA. Agora, se em algum momento eu começar a olhar para a IA, ou melhor, olhar para a minha produção e não me reconhecer nela, assim, isso aqui não é meu. Isso aqui não foi eu que escrevi. Isso aqui, essa ideia não é minha. Aí sim. Oi? É verdade. Aí você ajudou a responder a minha pergunta. Se algum momento eu olhar para o meu texto e falar assim, não sou eu, se eu olhar para um áudio que foi, não sou eu, não é a minha ideia, não tem nada a ver comigo, e isso é muito sutil e subjetivo. É uma análise individual, de entender de que não, foi demais. Não é tanto quanto fazer um plágio. Né? A mesma coisa, eu faço um plágio que copiei fulano, e a minha consciência está tranquila com isso? Se tiver, aí o problema é outro. Então, se eu aumento a minha produtividade, mas eu não me reconheço naquilo que eu produzi, aí eu acho que o problema é outro. Aí já não é mais uso IA ou não uso. De que jeito eu estou usando essa IA? Acho que não está legal. Eu não me reconheço mais. Né? Tira aqui a minha... eu perdi a autoria da coisa. Né? Aí eu acho que a questão já é outra. A ideia da IA é aumentar a minha produtividade. Então, uma coisa que eu pensei, eu consegui produzir em vídeo, em texto, em áudio, eu consegui multiplicar. E se eu ouvir o áudio, eu me reconheço, é a minha ideia, foi algo que eu escrevi. Se eu ouvir aquele vídeo, eu me reconheço, é algo que eu texto, enfim, é isso. Acho que quando a gente perde essa mão de não se reconhecer na produção, aí eu acho que a questão é outra. Aí é um passo atrás. Maravilha. Legal, pensei exatamente em Gutenberg, Emílio. Um momento aí da sua fala, eu tinha pensado exatamente isso. Última pergunta, gente, tá? Já extrapolamos o horário, né? Vamos tentar encerrar aqui com o Rodolfo. Beleza, Rodolfo? Perfeito, bom dia a todos. Foi muito bom mesmo as palavras aí sobre a inteligência artificial, né? E a minha pergunta seria mais ou menos aonde que a gente consegue saber de todas essas novidades da IA, né? Porque às vezes quando a gente fica sabendo já é coisa até antiga, né? Onde que a gente vai no centro assim de ficar sabendo das novidades? Seria isso. Eu mandei aqui essa ferramenta chamada, uma biblioteca chamada There is an AI for that. Qualquer IA que você precisa, você pode colocar em português, pode digitar em português lá, ela vai entender, porque é uma inteligência artificial. Então, ela vai te dizer que ferramentas você tem para aquele assunto. Você pode colocar a sua área de atuação, sou pastor, pode lá se quiser. Você coloca o assunto, na verdade, né? E aí ele te traz. E aí, aqui fazendo um jabá, esse site aqui é um site que a gente tem falando sobre inteligência artificial, que a gente publica várias novidades que vão saindo lá. Eu também joguei aqui o educa.ai. Educação e inteligência artificial. Então, mas o There is an AI for that é uma ferramenta bem poderosa, assim, para você encontrar diferentes tipos de IA que podem te ajudar em diferentes áreas de atuação. Se você colocar lá construção civil, ela vai te dar inteligências artificiais que vão te ajudar, né, na construção civil. Bem legal.
Perfeito. Até vou seguir suas redes sociais também para ficar por dentro. Boa, boa. Valeu. Gente, valeu, valeu. Vamos orar, pedir para o Ked fazer esse tempo de oração. Agradecer demais, Emílio. Espero que a gente se encontre aí. Tá todo mundo querendo continuar esse assunto, viu? Acho que seria Ah, que bom. muito bacana. Vou levar Desejo, você Deus. lá pro CTM, vou ver com o Caião o seu passe aí, se dá pra gente comprar. Baratinho, mano. Beleza, a gente vai bater um papo aí, levar o pessoal para fazer quem sabe, um curso aí intensivo e já apresentar ferramentas. Acho que seria bacana, mas a gente vai conversar junto com o Caião e aí com você, tá bom? Muito obrigado mesmo. Quedão, ora para Eu nós, agradeço. Manão. Emilhão, obrigado, Vermelho, muito bem por isso com a gente. Em torno do pessoal muito positivo, vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, obrigado pelos dons e talentos que o Senhor deu por mim, Pai. Nos abençoa, abre nosso coração, nos dá sabedoria e discernimento de como usar essa inteligência artificial, Pai, para que mais pessoas sejam alcançadas em benefício do teu reino, que o amor de Jesus sempre prevaleça em nosso coração. Louvamos o nome do Vermelho, que cada um dos nossos pastores, plantadores, missionários, que esteja cuidando de cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, turma. Abraço. Valeu, Valeu, gente. Lira. Obrigado. Obrigado, Valeu, Valeu, Emílio. Manão. gente. Valeu, Deus Denis. Valeu, gente. abençoe todo mundo. Ô, Pastor Jonas, saudade, abração. Abração, Benício.